Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui, começando mais um domingo, na presença do Senhor, estudando a sua palavra na Escola Bíblica Dominical. Antes de nós vermos o assunto dessa manhã, feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça. Derrama sobre nós agora, Senhor, uma porção da tua sabedoria para compreendermos a tua vontade, para cumprirmos os teus propósitos. Precisamos de ti, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nesse trimestre estudando a lição sobre evangelização, a obra missionária. O tema da lição é até os confins da terra, anunciando, pregando o evangelho a todas as nações até a volta de Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem o título Missões Transculturais no Novo Testamento. A lição passada nós vimos as missões transculturais dentro da ambientação do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento. Tem sido um trimestre abençoado, né, irmãos? Deus tem falado muito aos nossos corações. O nosso texto áureo encontra-se em João, no capítulo 3, e o versículo 16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa verdade prática diz que a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora desta sublime missão. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, ela está registrada em Isaías, no capítulo 61, dos versículos 1 e 2, e em Lucas, no capítulo 4, dos versículos 17 ao 20. Os irmãos podem acompanhar na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada, e nos diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas 4 e 17 nos diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Irmãos, esses versículos serão a nossa base do estudo dessa manhã sobre missões transculturais dentro da ambientação do Novo Testamento. Nesse momento, recebamos com alegria o nosso querido presbítero Anderson, é o professor dessa manhã, vai ser um instrumento de Deus para a sua e para a minha vida, nos ensinando a palavra de Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos, um bom dia. Estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista que traz por título Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Entramos agora na lição de número 4. Como já foi anunciado o título da lição, falaremos sobre missões transculturais no Novo Testamento. Nós estudamos na lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento, onde nós aprendemos sobre o Deus missionário do Antigo Testamento. E nós podemos iniciar esta aula com aquela frase muito conhecida: missões está no coração de Deus. E para dar início a essa lição, foi sugerido aqui pelo comentarista da lição uma pergunta para os irmãos.
Como é possível perceber a natureza missionária de Deus nas Escrituras? Mais precisamente, no Novo Testamento. Então, como é possível entender e reconhecer a natureza do Deus missionário, de missões no Novo Testamento? E é isso que essa lição vai nos ensinar nesta manhã. Como vimos na lição passada, irmãos, a revelação de um Deus missionário nas páginas do Antigo Testamento, nós podemos destacar no Antigo Testamento, pelo menos em 3 ocasiões. Só no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, em que Deus tratou com toda a humanidade, não só apenas com Israel, onde Deus se mostra um Deus universal e não um Deus apenas nacional, de apenas uma nação. Gênesis capítulo 3, no verso 15, que inclusive, irmãos, é conhecido como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho pregado na terra. Gênesis 6, no verso 13, no dilúvio, e Gênesis 12, no verso 3, a eleição de um povo, para que através desse povo, Deus pudesse abençoar todos os demais povos da terra, após a Torre de Babel. Eu citei rapidamente essas 3 passagens, porque nessas 3 passagens nós podemos visualizar, irmãos, primeiro, a falha do homem, segundo, o juízo de Deus e terceiro, a promessa de Deus. Aleluia! E principalmente na terceira passagem, em Gênesis 12, no verso 3, onde Deus ele chama a Abraão, a chamada de Abraão, o Deus missionário, ele diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou em ti serão abençoadas. Sabemos que Abraão, irmão, de Abraão para Cristo, existe aí uma lacuna de aproximadamente 2000 anos. E esse foi o prazo que Israel teve para cumprir a tarefa missionária que Deus designou para Israel. Mas nós conhecemos a história, estudamos na lição passada e nós vimos que Israel falhou, fracassou nessa obra em que Deus chamou Israel para fazer. Então, irmão, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele age mais uma vez através da história da humanidade. E no Novo Testamento, ele envia o seu único filho, o seu filho unigênito, para cumprir a missão que Israel falhou em cumprir. João 3, no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deus, no Antigo Testamento, envia Israel. E Deus, no Novo Testamento, envia o seu próprio Filho, o seu único Filho. Vamos fazer, irmãos, a leitura da introdução para quem tem a lição, pode nos acompanhar. A introdução dessa lição diz assim: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade
que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia! Por isso, podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário, do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Então nós podemos dizer, irmãos, que todo o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário. Em Mateus 4, no verso 19, Jesus ele disse para todos aqueles que desejam segui-lo e se entregam: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Nesse primeiro tópico, irmão, nós vamos estudar o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. Onde nós podemos ver, irmãos? Em que passagens no Novo Testamento? Então, de Gênesis a Apocalipse. Não só o Novo Testamento como um todo, mas de Gênesis, como nós vimos as 3 passagens no primeiro livro da Bíblia. E outras, muitas passagens, como nós estudamos na lição passada, como a viúva de Sarepta e a enigmática missão em que Deus deu para Jonas em pregar a Nínive, aquela cidade. E por consequência, toda a cidade se arrependeu do seu pecado e se voltou para Deus em arrependimento. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro totalmente missionário, porque apesar de ter sido escrita por homens, nós sabemos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, ela nasceu no coração de Deus. E também, irmãos, o Deus que inspirou é o mesmo Deus que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. João capítulo 20, verso 21. Palavras do próprio Senhor Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E é por isso, irmão, que nós recitamos aquela frase muito conhecida que nós falamos no início: missões está no coração de Deus. Deus, irmãos, Ele ama missões, Ele fez missões e Ele ama quem faz missões. Romanos 10, no verso 15, o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta e recita algo do Antigo Testamento, mais precisamente do livro de Isaías, capítulo 52, verso 7, irmão. Ele diz assim em Romanos 10, no verso 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Então, como pregarão se não forem enviados? Mas Jesus, ele diz em João 20, verso 21, que nós lemos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aleluia! E Deus ama quem faz missões. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia! A partir do Novo Testamento, irmãos, no Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação, Israel, para ser um instrumento de Deus, para ser usado por Deus para cumprir o seu propósito missionário.
esse propósito no Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, passou a ser da igreja, que hoje é o instrumento de Deus para transmitir ao mundo, através da sua fé e obras, o grande e sublime amor de Deus, irmãos. Aleluia! E aí nós passamos para o segundo subtópico, onde nós podemos ver uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E esse subtópico, nós podemos resumir, irmão, essa perspectiva tão linda nessa frase do missionário escocês, que foi citada aqui na lição, irmãos. Essa frase muito linda, irmãos. Ele diz assim: Deus, ele tinha um único filho, e mesmo assim fez do seu único filho um missionário. Para nós entendermos como igreja quão importante é essa tarefa, irmãos, da igreja. Deus tinha um único filho e mesmo assim fez dele um missionário. Aleluia! Terceiro subtópico, irmãos, desse primeiro tópico. A igreja à luz dessa revelação. A igreja de Cristo, ela tem uma tarefa inacabada de anunciar o evangelho a toda a criatura. Lá em Mateus 28, no verso 19, onde nós podemos ler, irmãos, a grande comissão. Aleluia! Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E completando no verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Deus, ele deu essa tarefa para a igreja, mas ele fez uma promessa, irmãos, que a igreja não estará só para cumprir essa tarefa, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós podemos ver também, irmãos, a promessa em João 14, em João 15, em que Jesus ele fala para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Aleluia! Que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Aleluia! E vos guiará. O Espírito Santo, irmãos, ele é o centro, aleluia, do poder de Deus na obra missionária. A grande comissão, irmãos, é para todos os cristãos e não apenas para obreiros. Nós vamos entender isso mais para frente, ao longo da lição. Romanos 10, no verso 17, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, por isso a importância de se pregar o evangelho. Romanos 10, no verso 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia! Então, aqui vem nos demonstrar, irmãos, aleluia, a revelação do Deus missionário no Novo Testamento, mas também nos lembrar, irmãos, a tarefa da igreja como instrumento de Deus na terra para pregar o evangelho. E muito mais que pregar com palavras.
A missão da igreja é pregar, irmãos, com atitudes, aleluia, com um modo de viver. É assim que nós impactamos o ambiente em que estamos inseridos. Com mais força, impactamos com mais força, com o nosso modo de viver, de agir, irmãos. Coerente nas palavras, coerente no agir, no viver. Aleluia. E essa missão, ela é inacabada porque ela perdura para a atualidade e até a volta de Cristo. Nós temos essa missão. Partiremos agora para o segundo tópico: missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Podemos encontrar, irmãos, missões no evangelho, nos evangelhos. O primeiro subtópico: de acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e para tornar o seu povo uma agência missionária. Nós vimos em João 3,16 em que Deus enviou o seu Filho. Então Jesus foi o primeiro missionário na terra. E aí Jesus vem em João 20, verso 21, e diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aleluia. E na grande comissão, para tornar o seu povo uma agência missionária de Deus na terra. Isso, irmãos, me levou àquele versículo muito lindo, em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, onde o apóstolo ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então Jesus ele veio anunciar, ele veio salvar, mas ele veio também tornar a igreja, irmãos, o povo adquirido, a nação santa, o sacerdócio real. Aleluia. Ele veio tornar em uma agência missionária para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Novo Testamento, então, irmãos, ele é um livro missionário, aleluia, tanto em seu discurso, como em seu conteúdo, em seu espírito e principalmente em seu propósito. E para confirmar esta afirmação, nós podemos, irmão, observar que todos os 4 evangelhos, eles são concluídos com a grande comissão. Mateus 28, do verso 18 ao 20. Marcos 16, do verso 15 ao 18. Lucas 24, do verso 44 ao 48. E João, que não é um evangelho sinótico, mas tem, irmãos, também a grande comissão em João 20, no verso 21 ao 23. Aleluia. Olha que maravilha que nós podemos ver, irmãos, o Deus missionário também nos evangelhos. Segundo subtópico, nos Atos dos Apóstolos, os missionários, irmãos, Felipe e Pedro. O livro todo de Atos dos Apóstolos, nós vemos, irmãos, missões, aleluia. E alguns comentaristas, eles dizem que Atos dos Apóstolos, o nome do livro, poderia ser substituído por Atos do Espírito Santo. Aleluia. Porque em muitos momentos, irmãos, decisivos da vida dos apóstolos, pregando a palavra de Deus, nós encontramos expressões como impulsionados pelo Espírito, movido pelo Espírito Santo, aleluia. Enviados, como nós vamos ver, aleluia, na passagem de Filipe, aleluia.
Tudo, irmão, tudo era movido, era impulsionado pelo Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. Por isso que eu disse que o poder central, irmãos, é do Espírito Santo na obra missionária. Então, nesse subtópico, destaca-se aqui o diácono Filipe como o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Por que, irmãos, o primeiro missionário transcultural? Porque ele evangelizou uma pessoa de outra cultura. Aleluia. Não da cultura judaica. Ou, como nós podemos dizer, judaico-cristã. Mas da cultura etíope. E nós sabemos que cultura, irmão, tem por definição conceitos materiais e espirituais também de um povo, na coletividade daquele povo. Então, aí o evangelho ele entra, aleluia, para impactar essa cultura, irmãos. Não para modificar essa cultura, mas para que, aleluia, a cultura venha se adaptar ao evangelho. Então, Filipe, e aqui nós vemos, irmãos, que Filipe era diácono. E nós vemos que não é preciso ser, irmãos, pastor, não é preciso ser evangelista, com cargo eclesiástico, não é preciso, irmãos, ser presbítero, e nem mesmo diácono, para ser usado por Deus como instrumento, como um missionário, como um evangelista. Aleluia. Porque Filipe era diácono, mas ele foi enviado por Deus, irmãos. E aqui, nessa passagem de Atos 8, que foi citada, aleluia, foi um anjo do Senhor que envia Filipe para aquela estrada de Gaza, uma estrada deserta. Mas em todo o momento em que somos, irmãos, inspirados, movidos, enviados pelo Espírito Santo, algo sobrenatural acontece, como também aconteceu nessa passagem com Filipe, aleluia. Filipe, irmãos, ele encontrou aquele eunuco, ele pregou para aquele eunuco que recebeu o evangelho de Cristo, foi batizado e levou o evangelho para o seu país, para a sua cultura, aleluia. E aqui nós também podemos abrir um parênteses, irmãos, e observar, aleluia, que somos também impactados por missões transculturais. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro judaico-cristão, contendo muito da cultura judaica, principalmente no Antigo Testamento. Então nós também somos impactados de alguma forma, irmãos, ainda que minimamente, mas nós somos impactados pela cultura judaica, principalmente judaico-cristã, do Novo Testamento. Aleluia. Então Filipe, irmãos, ele foi destacado aqui como o primeiro missionário transcultural. Outro episódio importante que nós destacamos nesse subtópico foi o batismo, irmão, com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Atos 10, no verso 44, a Bíblia nos fala que todos os que ouviam a palavra receberam o Espírito Santo. Todos os que ouviam a palavra. Atos 10, no verso 34. Pedro, então, ele reconhece que todos os seres humanos são alvos do amor divino, independente da nacionalidade, porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, no verso 1, fala, irmãos, que Cornélio, ele é de Cesareia, e ele é da guarda italiana, centurião. Portanto, ele não era judeu. E aí Deus vem naquela passagem muito linda e fala para o apóstolo Pedro, aleluia, não torne impuro o que eu purifiquei. Aleluia.
mostrando assim a universalidade do Evangelho, em que Deus ele não é um Deus nacionalista, mas ele é um Deus universal. Aleluia. Ele tornou um povo, irmãos, de todas as nações. Deus, aleluia, está formando um povo separado, zeloso e de boas obras. Esse povo é o que Deus está preparando para habitar com ele no céu. E no terceiro subtópico, no Atos dos Apóstolos, irmãos, ainda, os missionários Paulo e Barnabé. Aqui destaca-se a primeira igreja missionária. Nós vimos, irmãos, o primeiro missionário, Jesus, enviado por Deus. No subtópico anterior, nós vimos o primeiro missionário transcultural, Felipe. E agora, irmãos, nós vemos a primeira igreja missionária, aleluia, a igreja de Antioquia, a igreja com natureza gentílica, que pelo poder e orientação do Espírito Santo de Deus, após jejum e oração, enviam Paulo e Barnabé para missões transculturais, estendendo o evangelho a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Aleluia. E aqui, irmãos, na primeira vez em que Paulo é enviado, ele vai na sua primeira viagem missionária pregar aos gentios, ou seja, pregar, aleluia, para povos de outra cultura, porque Paulo era judeu também. E nós podemos ver, irmãos, uma passagem muito linda que nos mostra a pregação de missões transculturais na cidade de Atenas, onde o apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, ele entra naquela cidade de pensadores e ele conhece aquela cultura. Por isso é importante, irmãos, nós conhecermos a cultura. Porque ele conhece a cultura e dentro daquela cultura ele consegue pregar o evangelho. Ele entra com a estratégia de pregar do Deus desconhecido que eles adoravam, mas não sabiam quem era. Aleluia. Olha que impressionante essa passagem, irmãos. E no terceiro, irmãos, tópico, já partindo para finalizar a lição, nós vamos ver, irmão, missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, Paulo, ele sai em suas viagens missionárias e planta igrejas. E funda igrejas, irmãos, abre igrejas nas cidades em que ele passa. E na primeira, irmãos, no primeiro subtópico, nas cartas paulinas, nós podemos ver missões, onde o apóstolo Paulo escreveu em suas epístolas, como um verdadeiro missionário. O seu objetivo era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele havia plantado ou que ele havia fundado. Porque, irmãos, missões, como nós lemos na Grande Comissão, não é apenas pregar o evangelho, mas também ensinar, instruir, para que os novos cristãos tenham base, alicerce, firmeza para se manter, irmãos, e permanecer dentro, aleluia, da vontade de Deus. Então, Paulo, nas suas cartas paulinas, ele tem por objetivo principal instruir. Por exemplo, a carta aos Romanos, irmãos, que diz aqui na lição, ela ensina a universalidade do pecado e o processo de salvação. Já a carta aos Efésios, ela traz a unidade da igreja a partir da queda do muro de separação que havia no templo de Jerusalém, aonde havia separação da adoração, irmão, entre os judeus e os gentios não podiam entrar onde os judeus adoravam. Eles eram impedidos. Então, a carta aos Efésios vem trazer a unidade da igreja
e a queda desse muro. Então não existe mais barreira, não existe, irmãos, mais impedimento para não haver união entre os povos. Isso também quebra, irmãos, aquela tese dos judeus cristãos que se converteram, chamados de judaizantes, que queriam introduzir a cultura judaica para os gentios. E isso não cabe, irmãos. Aleluia. Para a universalidade, a unidade da igreja, a universalidade do evangelho. Nós podemos ver também aqui no segundo subtópico, nas cartas gerais. Por exemplo, a carta aos Hebreus. Ela demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova aliança como superior à antiga e melhor aliança. Aleluia. Hebreus 7, do verso 19 ao 22. Podemos encontrar também aqui na carta de Tiago, onde contém, irmãos, sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo, para viver em fé e obras, onde ensina que a fé sem as obras ela é morta. Aleluia. E também, irmão, nas cartas de Pedro, onde nós já lemos um versículo muito maravilhoso, e vem nos assegurar, irmãos, nossa posição como povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. E por fim, irmãos, no terceiro subtópico, nós vemos também no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, as 7 cartas às 7 igrejas, localizadas na província da Ásia Menor. As 7 igrejas, irmãos, elas devem ser vistas como igrejas missionárias também. E as 7 cartas, irmãos, elas servem de modo universal para nós nos dias de hoje, como ensinamento, aleluia, de como proceder diante de Deus para conquistar a coroa, irmãos, e o prêmio da soberana vocação, como diz o apóstolo Paulo. E para concluir, nós podemos observar missões no livro de Apocalipse, citando a passagem, Apocalipse 5, no verso 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Aleluia. Mostrando a universalidade do evangelho e o desejo de Deus de alcançar todos os povos, irmãos. E para finalizar, irmãos, nós vamos fazer a leitura aqui da conclusão da lição, juntamente com os irmãos, que diz assim: o Novo Testamento, ele mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou o seu único filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens, de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar também no coração de quem ama a obra missionária. Aleluia. Então, irmãos, entendemos que missões está no coração de Deus. Ele fez missões, ama missões e ama quem faz missões. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Graças ao Senhor por essa aula preciosa, por esse ensinamento tão importante para as nossas vidas. Nós encerraremos já
logo em breve a nossa aula com uma oração, mas eu quero fazer um convite, né? Você, querido irmão e irmã que está nos acompanhando, venha nos fazer uma visita. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos, e nas nossas igrejas em quase todos os bairros da nossa cidade, nós temos cultos na quarta, na sexta-feira e também todo domingo em todas as nossas igrejas. Da mesma forma, do domingo pela manhã, nós temos escola bíblica dominical em todas as igrejas do nosso campo. Deus tem sido bondoso conosco, abençoado a nossa escola bíblica dominical e dessa forma nós prosseguimos servindo ao Senhor. Lembrando, meus irmãos, que nós que somos alunos, amantes da escola dominical, também podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Então os irmãos viram aqui a chave Pix da nossa igreja, os números das contas da nossa igreja, e ali podem contribuir, serem agentes de Deus, sustentando a casa do Senhor e contribuindo com a obra missionária. Deus tem bênçãos guardadas a você que contribui na casa do Senhor, que traz as suas ofertas e os seus dízimos. E além disso, encerramos a nossa aula com oração. Então feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa aula tão preciosa, que a gente consiga, com a ajuda do Espírito Santo, colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo nessa manhã. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos, Jesus, por sua presença, Senhor, por tua palavra ministrada aos nossos corações, por este ensino precioso. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática, a não sermos somente ouvintes esquecidos, mas praticantes desta palavra. Nos ajuda, Senhor, é o que pedimos. Em nome de Jesus já agradecemos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.